Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma ministração especial sobre a tua vida aqui no programa Marcando Destinos, um programa que foi gerado, criado com o objetivo de estar desatando o teu destino, impulsionar você para você chegar onde Deus quer que realmente você chegue. Eu tenho da parte do Senhor uma palavra para trazer sobre a tua vida, onde talvez você esteja vivendo isso, talvez você já viveu isso, talvez você pode ser acometido no futuro se você não ouvir essa palavra aqui agora. Talvez você conhece alguém que está vivendo hoje o espírito de letargia. É isso mesmo. A letargia é um espírito que toma as pessoas com paralisação, toma as pessoas num sono espiritual profundo. Quero ler um texto onde nós vamos aqui estar discorrendo e fundamentando aquilo que eu quero estar transmitindo para você. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, muitas riquezas nesse texto, onde fala do rei Davi. 1 Samuel 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente as levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, olha isso, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia, aleluia. Davi, ele estava aqui voltando de guerrear as guerras do Senhor. E ele chega a Ziclag, que se depara com uma grande destruição, uma cena terrível. Os amalequitas, eles haviam, aqui nesse contexto, eles haviam queimado toda a cidade. E interessante que por duas vezes a Bíblia, ela cita, ela fala com relação a isso. Ela fala que levaram as mulheres, os filhos de Davi e os homens do seu exército levados cativos, como diz aqui o texto, ou seja, foram levados prisioneiros. E é assim que o inimigo tenta sempre fazer com as pessoas. Nós precisamos entender que a Bíblia fala em duas linguagens. Ela fala o fato literal acontecido e fala também numa linguagem profética. É por isso que tudo que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós trazemos profeticamente para os dias de hoje. Porque tudo que aconteceu que foi literal, acontece espiritualmente. Em algumas situações acontece até fisicamente. E você talvez hoje está acometido com uma situação parecida com uma situação de Davi. Talvez hoje você está vivendo exatamente dessa forma, com áreas da sua vida que estão queimadas. Talvez algumas das pessoas que você convive estão aprisionadas, estão cativas em vícios, talvez cativas em enfermidades, talvez aprisionadas em algumas áreas emocionais, talvez presas em pornografia. Talvez você ou você conhece alguém que está aprisionado em um relacionamento que você sabe que essa pessoa não é para você e você não consegue deixar essa pessoa. Que é isso? O diabo tenta sempre sequestrar você, e quando ele sequestra uma pessoa, ele já preparou um cativeiro, e nesse cativeiro ele quer colocar sobre você fome, vergonha, dor. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus é o resgatador e Ele vai resgatar você. Jesus vai te resgatar de todo esse cativeiro que você foi colocado, porque o diabo, ele é um sequestrador, então ele te tira do propósito, ele te rouba do seu destino, ele vai usando circunstâncias, ele vai usando situações, ele vai usando muitas vezes até pessoas para tentar te colocar nos cativeiros da vida. Jesus está aqui hoje para te livrar deste cativeiro. Eu não sei se algum de vocês aqui
já estiveram em cativeiro. Isa, você conhece alguém aí que já viveu o cativeiro? Talvez você lá na sua escola, né? Conhece alguém que está nesse cativeiro? Não, pai, eu conheço alguém que está vivendo realmente isso. Não consegue sair, não consegue se largar, está precisando realmente de um resgatador. Não é isso? Paulo, Evandro, conhece alguém? Já estiveram prisionados em alguma área? Eu já estive aprisionado, já fui cativo do inimigo. Queridos, durante muito tempo na minha vida, eu fui sequestrado. E nesse sequestro que eu vivi, ali eu fiquei aprisionado, ali eu realmente vivi vergonha. E é por isso que em Romanos 8,37 está escrito que em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós sempre somos mais que vencedores. Ainda que vivamos uma aparente perda, mas não é uma perda. É um momento em que o Senhor vai transformar tudo isso em ganho, transformar tudo isso em vitória. Porque até nas aparentes derrotas que nós vivemos, naquilo que nós chamamos de derrota, naquilo que nós chamamos de fracasso, o Senhor, quando nós estamos nele, nós não saímos derrotados. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, cooperador Ivan, nós aprendemos alguma coisa. Até nos dias difíceis que nós passamos, nós enfrentamos, nós estamos aprendendo alguma coisa. Então por isso que está escrito em Romanos 8,37, Paulo disse isso: em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nesses dias difíceis, nesses dias de luta, nos dias que você está passando, se você estiver em Cristo, esteja nele, você vai viver a sua vitória em nome de Jesus. Agora, como que esse espírito de letargia ele entra? Porque você percebe aqui, eu vou aprofundar um pouquinho mais com relação a esse texto que nós lemos, mas nós mesmos, e muitas vezes as circunstâncias vão habilitando esse espírito de letargia, que é um espírito de paralisação, é um espírito que a pessoa fica paralisada, estática, letárgica, sem ação, sem proação. Talvez algumas coisas já aconteceu assim com você, mas como que esse espírito ele entra? Como que você acaba liberando esse espírito? Em primeiro lugar, pelo cansaço. É isso mesmo. Davi estava cansado. O texto fala que ele estava cansado e ele vinha de guerrear as guerras do Senhor. Olha só, as guerras do Senhor não eram guerras dele, não eram porque ele estava querendo alguma coisa dele. Davi estava vindo das guerras do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Meu Deus, olha que tremendo isso. Mas o cansaço que veio sobre Davi trouxe uma paralisia. Por isso que você precisa aprender com um tempo de descanso no Senhor. O teu espírito não para, mas o teu físico precisa de um descanso. Eu vou falar um pouco em outro tempo sobre a necessidade de descanso, que é algo bíblico, que é até um mandamento do Senhor. Mas cuidado com o cansaço. O cansaço vem por muitas vezes as muitas lutas, as muitas batalhas que você enfrenta. Então, aqui ele imagina que ele foi um período de descanso que ele precisava. E ele talvez estava dizendo: eu já lutei tanto, eu já fiz tanto, eu já estou sem força. Porque quando um soldado vinha das suas guerras, ele vinha das suas batalhas ali, o que ele queria? O que você mais quer quando você vem do seu dia de trabalho, cansado? Você quer chegar em casa e encontrar sua família. Você quer, talvez, você que tem uma esposa, né? Ali alguém que cozinha para você, encontrar uma comidinha quente, encontrar ali uma janta no final do dia, encontrar a sua cama fofinha para você deitar, para você descansar. E Davi não encontrou isso. Ele estava vindo já de dias e dias nas guerras e ele estava cansado. E ele chega então ali na sua casa, no seu ambiente, o ambiente familiar, que deveria ser um ambiente de descanso, e ele encontra agora tudo queimado, tudo destruído, Isa. Ele encontra naquele momento ali, Davi encontra a sua família que foi levada, a sua esposa foi levada, seus soldados ali acabaram vivendo um momento difícil porque tudo foi levado, não tinha mais munição, não tinha mais armamento, não tinha nada. Então, quando ele chega ali no momento que deveria, no lugar que deveria ser um lugar de refrigério, ele começa a ser abatido por causa do cansaço. O cansaço veio e tomou a Davi. Então o cansaço, ele habilita esse espírito de letargia. É importante que você entenda que são nesses momentos, né, que muitas vezes nós pensamos:
Talvez você já falou isso: eu não tenho mais força, apóstolo. Eu não tenho mais força para orar pelo meu casamento. Eu não tenho mais força para jejuar por essa situação que está vindo sobre mim. Eu não tenho mais força para pagar um preço por alguém, por alguma situação. Eu não tenho mais ânimo para tentar lutar por algo. Eu estou naquele momento de entrega, eu me entreguei, eu não tenho mais forças. É nesta hora que o Senhor levanta os heróis da fé. Levanta os heróis, as heroínas, as mulheres também aí falando a elas da fé. Deus quer que você se torne este herói da fé. Os heróis da fé são nessas horas que eles aparecem. É quando não tem mais força. Mas entenda uma coisa: só Deus é que pode te falar quando você não tem mais força. Porque está escrito que Deus, Ele não permite nenhuma situação, você passar por nenhuma situação que você não pode suportar. Nenhuma. Tudo que Deus está permitindo você passar é porque você pode suportar. E se você continuar lutando, se você continuar guerreando por aquilo que você entende que é um propósito de Deus, aquilo que você entende, aquilo que Deus tem, Deus quer, e realmente Deus quer que você lute pela sua família, pelo seu casamento, pela sua restauração sentimental, pela sua dignidade, pela sua honra, pela sua prosperidade. Então você tem que crer que Deus realmente quer isso. Então você vai se tornando o herói da fé em cada uma das suas lutas, em cada uma das suas batalhas. Em Hebreus 11:34 tem esse fundamento: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Meu Deus, olha que poderoso isso: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Nesse texto também, eles estavam ali, escaparam ao fio da espada, eles estavam cansados, mas da fraqueza tiraram força. Tire força desse sentimento de fraqueza que você está. Tem mais força aí, sabe por que eu garanto que tem? Porque você está vivo. Segundo, porque você está conseguindo ouvir essa palavra que chegou até você nesta hora. É porque você tem força, você conseguiu chegar a esta mensagem e consegue receber força agora. Como Paulo também disse em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que fundamento poderoso isso: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você se sente fraco, que o Senhor te faz forte. É quando você pensa que está fraco, mas continua lutando, continua querendo, continua desejando, que o Senhor te fortalece, que o poder de Deus vem sobre a tua vida, que você se aperfeiçoa. Então, ainda que você se sinta fraco, cansado, desanimado de tudo isso que você está passando, em nome de Jesus, continue lutando, ainda que seja deitado, suado, chorando, sangrando. Diz o Senhor para você nesta hora: continue lutando, porque nesse sentimento que você está, nessa fraqueza que você se encontra, vai se aperfeiçoar o poder de Deus. A graça do Senhor, ela te basta, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o Senhor vem e te renova nesse cansaço. Meu Deus, parece difícil de entender isso, mas é lutando que você vai sendo renovado do seu cansaço. Quanto mais paralisado você ficar, mais cansado você vai estar. Já percebeu, Isa? Você já pegou dia de feriado? Amanhã, quinta-feira é feriado, né? Aqui em Portugal, nessa quinta-feira é feriado. Então, quanto mais feriado você fica em casa, mais mole você fica. Não é isso? Se você pega 30 dias de férias, né? Eu geralmente costumo tirar 10 de 10 em 10 dias, porque você tira 30 é muito, você começa a ficar muito mole. Por quê? Porque você ficou muito tempo paralisado. Porque o nosso corpo, sim, precisa de um tempo, de um descanso, mas é um tempo curto, porque você tem que estar em operacionalização. Então, quanto mais você vai lutando, o Senhor vai te renovando. É o Senhor. Se você estiver nele, lutando com ele, buscando nele, ele renovará as suas forças. Mas, em segundo lugar, esse espírito de letargia, que é um espírito que tem tomado as pessoas, principalmente pós-pandemia, as pessoas foram tomadas por essa preguiça, por essa moleza, que é a falta de vontade, é a falta de ação, é a falta de proatividade ou a falta de proação. Então as pessoas estão deixando as coisas acontecerem, estão deixando as águas virem e levarem as suas coisas, mas o espírito de letargia se habilita também pela decepção. Decepção. Muitas pessoas estão sendo tomadas pelo oportunismo do espírito de letargia.
por causa da decepção. Decepção com as pessoas. Entenda que, sabe quando que a pessoa se decepciona? Quando ela não conhece o propósito de Deus. Toda pessoa vai se decepcionar quando ela não conhece o propósito de Deus. Porque quando ela conhece o propósito de Deus, ela sabe que até nessas decepções que ela teve com situações, com pessoas, Deus vai cooperar para o seu bem. Então entenda que em tudo há um propósito, em tudo Deus estabelece um propósito. Conheça o plano de Deus, conheça o propósito de Deus e você vai conseguir vencer as decepções. O inimigo, sim, o diabo usa as decepções. E quantas decepções têm acontecido em relacionamentos, com líderes, com pessoas da família, nessa época de política, quantas pessoas se decepcionando umas com as outras. Por quê? Porque não entenderam que em tudo há um propósito de Deus. Olha o que está em Salmo 8,4, deixa eu fundamentar isso, né? Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Olha só, isso fala de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Feliz é a pessoa cuja força o Senhor está nele, qual ele passa pelo vale árido e ele faz dele um manancial. Quando você está cheio do Espírito Santo do Senhor, então você transforma vales em mananciais de águas vivas, porque tudo depende de como você vai reagir. Ele diz aqui ainda, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então o espírito de letargia, ele vem quando você não consegue entender os propósitos de Deus. Se você conhecer que em tudo Deus tem um propósito, até nas decepções, até nas pessoas que te afastam, porque entendo, muitas vezes será necessário pessoas te crucificarem, você sabia? Para provar o seu amor, porque o próprio Jesus deixou que o crucificasse. E ele, naquele momento em que soube que pessoas estavam crucificando a ele, ele liberou do seu amor. Muitas vezes Deus vai permitir que pessoas, às vezes, falem mal de você, que pessoas decepcionem você, que pessoas venham trair a você. Mas nada disso pode mudar a tua essência. Então entenda que em tudo há um propósito de Deus. Não se perca no meio das decepções com pessoas. Elas vão nos decepcionar, ninguém é perfeito. Teu pai não é perfeito, tua mãe não é perfeita, teus filhos não são perfeitos, teus líderes não são perfeitos, sua igreja não é perfeita. Ninguém é perfeito. Então se ninguém é perfeito, vai haver decepção. Você tem que entender isso. Se não há perfeição no homem, vai haver decepção. Então, apóstolo, então eu tenho que me preparar para as decepções na vida? Sim, tem que se preparar e saber que em tudo Deus tem um propósito. Então, no meio das decepções que você viver, seja extraído o melhor e não o pior. Deixe que Deus extraia o melhor: perdão, amor, graça, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, amor, alegria, paz, temperança. Deixe que o Espírito do Senhor extraia o teu melhor no meio das suas adversidades. Deixe que o Espírito Santo extraia o teu melhor no meio dos seus momentos mais difíceis. Mas também, em terceiro lugar, o espírito de letargia, que é um espírito que tem paralisado as pessoas, ele age diante das impossibilidades humanas. Quantos aqui já se viram diante de impossibilidades humanas? E a gente, quando vê que parece que tem algo que é impossível, né, de acontecer, a gente fica paralisado. Não dá, o que eu vou fazer? E você diz, eu não tenho o que fazer. Entenda que nesse contexto que nós lemos aqui de Davi, queimaram a cidade, saquearam tudo, levaram toda a família cativa. E os amalequitas, né, que são poderosos, eram poderosíssimos na época, estavam ali. E ele disse, não há mais nada a fazer. Então, diante das impossibilidades humanas, eu quero te dar um conselho: não pare. Porque o Deus do impossível se move com o seu movimento. Eu vou repetir. O Deus do impossível se move com o seu movimento. Então você não pode parar. É por isso que quando Moisés estava juntamente com toda a igreja dele, mais de 2 milhões de pessoas que haviam sido libertos do Egito e agora estavam para atravessar o mar estava fechado, era uma impossibilidade o mar se abrir. Realmente estavam chegando Faraó, seus cavaleiros, seus cavalarianos, e iam destruir
com todo o povo que estava desarmado, o povo de Moisés. Havia uma impossibilidade, mas o Senhor disse: continue se movimentando, Moisés. Se movimente, peço ao povo para se movimentar, para levantar as mãos, cantar, profetizar, para marchar, para fazer alguma coisa. E o Senhor moveu as águas do Mar Vermelho e elas se abriram. Então, diante das suas impossibilidades, continue se movimentando e Deus vai mover em teu favor. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tiago 5,16. Muito poder tem a oração de um justo. Ela pode muito, ela tem muito efeito. Então, Lucas 1,37. Para Deus não haverá impossíveis para todas as suas promessas. É definitivo. Nada está definido. Eu venho aqui para falar isso para você nesta hora. Nada está definido, nada é definitivo. Tudo estará definido apenas no dia do juízo final. Então o Senhor está colocando uma vírgula na tua história, nessa situação. Não está definido. Não é o diabo que dita as regras, não é o diabo que coloca um ponto final na sua história. Não é o diabo que diz que está definido, que você vai morrer assim, que você vai ficar assim, que você não vai alcançar, não vai conseguir, que você não é feliz. Não é o diabo que diz isso, é Deus que diz. E o Senhor, o que Ele tem para você são planos de paz. Eu quero ser esse instrumento para te levantar hoje, para te colocar em pé hoje, diante dessa situação que você está vendo como Davi. Talvez você está vendo como Davi, não tem dinheiro na conta, o armário está vazio, você está sozinho, não tem casamento, está doente, está diante de uma sentença, está vivendo um cenário terrível. Mas para Deus não haverá impossíveis. Não permita que o espírito de letargia deixe você nessa cama, deixe você ouvindo músicas depressivas. Não permita que o espírito de letargia comece a sentenciar você, dizendo que está acabado, colocando um ponto final na tua história. Não. O Senhor está vindo, está colocando uma vírgula hoje no ponto final que o diabo tentou colocar na sua vida. Sabe por quê? Porque está escrito que o melhor de Deus ele está por vir. Sempre, Isa. Hoje nós vivemos uma porção do nosso melhor. Amanhã tem outro melhor. Ou seja, então sempre está por vir. O melhor de Deus nunca acaba. Hoje eu vivo algo bom, amanhã algo melhor, depois algo melhor, depois algo melhor. Sempre está por vir algo melhor. Sempre está vindo da parte de Deus algo melhor. Mas você tem que se levantar. Tem que dizer não para esse espírito de letargia. Vocês lembram daquele episódio quando Jesus foi crucificado? E foi extraído o melhor dele, o perdão, como ele disse: Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. E naquela hora o diabo ele fez festa, porque tinha matado a Jesus, matado o Filho de Deus. Ele sabia que tinha crucificado, envergonhado, matado o Filho de Deus. E foi fazer festa aos demônios. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sempre há um terceiro dia. O terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele abriu um portal para a humanidade. Para a humanidade que está sendo rejeitada, acusada, crucificada, para a humanidade que está sendo abandonada, rejeitada, criticada, para uma cidade, uma pessoa, um povo que está sendo abandonado. Há um terceiro dia. O terceiro dia vem, está diante de ti. E sabe quando é que chega a ressurreição na sua vida, Isadora? É quando você recebe Ele do teu coração. Então, se você está vivendo Ele, recebendo Ele, colocando Cristo em você, você está vivendo a ressurreição, você está vivendo o terceiro dia. Vivendo o terceiro dia. Não vai permanecer envergonhado, não vai permanecer morto, não vai permanecer achatado, não vai permanecer condenado, porque você está com o terceiro dia na sua vida. Você está com ressurreição, ainda que estão te machucando, te ferindo, mas você não vai morrer porque você está ressurreto. Você não vai ficar envergonhado porque vem dupla honra. Você não vai ficar enfermo porque tem cura. Você não vai ficar solitário porque Salmo 68, verso 6, o Senhor faz com que o solitário habite em família, isso é ressurreição. Você não vai ficar endividado porque o Senhor vai te prosperar. Você não vai ficar desempregado porque o Senhor vai abrir portas. Essa é a ressurreição que o Senhor tem. Seja bem-vindo ao terceiro dia. Coloque Jesus. Colocar Jesus é colocar o terceiro dia, é colocar ressurreição dentro de você. Em nome de Jesus, o Senhor te visite de dia em dia, que Ele te renove a cada amanhecer e te fortaleça a cada anoitecer. Que o Senhor esteja contigo nesta hora. Que Ele esteja te visitando nesta hora poderosamente.
onde você está, se você puder, feche os teus olhos. Meu Pai, eu sei que o Senhor atraiu esta pessoa, não para assistir um programa ou entrar num canal, mas para participar da Tua palavra e entrar na Tua presença. Isso é o que é o mais importante. Obrigado por essas pessoas, Senhor, que estão agora conectadas com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Obrigado por essas vidas em que o Senhor está olhando para elas. Isso, mas o Senhor está dando forte comando. Elas estão, Senhor, tomadas por esse espírito de letargia. Não conseguem se levantar, não conseguem se posicionar. Mas o Senhor está liberando para elas o que elas precisam. Uma voz de comando. Porque o Senhor não ajudou nem o paralítico a se levantar. O Senhor mesmo, quando curou, o Senhor poderia, de uma forma muito graciosa, levantar, abraçando. Mas o Senhor disse: levanta-te. Toma o teu leito e anda. Levanta-te. Então a palavra que está sobre a vida de cada um dos teus filhos hoje, agora é essa. É a tua presença, Senhor. É a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor tome agora a tua presença, Senhor. Esta casa, esse ambiente, esse lugar onde essa pessoa está agora participando, não só assistindo, mas participando, interagindo com a tua palavra, Senhor. Vem sobre ela agora, porque é a tua presença. Que você se reanime no Senhor agora, querido. Que você seja levantado pela palavra. A palavra de Deus nos levanta. E a palavra de Deus nos levanta, ela nos cura, ela nos liberta. Por isso que o Senhor liberou a voz, porque Ele está na palavra. Talvez você diz: o Senhor podia vir aqui me pegar pelas mãos agora e me levantar. Mas é o que Ele está fazendo. Ele está te tomando pelas mãos com a palavra, Ele te levantando. Porque no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então você tem que entender que a palavra não é apenas um som. A palavra é uma pessoa e se chama Jesus. Quando liberamos essa palavra, estamos liberando Jesus. Jesus está tomando você, Jesus está entrando em você. É Jesus que está tomando você pela mão direita por meio da palavra. Ele está entrando na tua mente, trabalhando nas tuas emoções. Ele está tocando no teu físico, Ele está te levantando. É Jesus que está aí, entrando em você, tomando você, acessando esse ambiente. É Jesus que está aí. Em tua presença, Senhor, nós somos fortalecidos. Obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo. Somos teus filhos, Pai. Tome cada um deles e que eles possam estar compartilhando isso também com outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar junto. Não esqueça de estar. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva nessa atmosfera, né? Se inscreva aí, se aliste nessa atmosfera. Desce no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que tiver uma ministração nova, um corte novo de uma ministração, você será informado. Mas também, terceiro lugar, compartilhe para que o YouTube possa entender que foi relevante e isso possa chegar a outras pessoas. É isso que nós queremos. Não queremos atingir apenas você e acessar apenas você. Queremos acessar os confins da terra. Não só Jerusalém, Judéia, Samaria, mas os confins da terra. Isso depende de você. Proclame o Evangelho, proclame a palavra, semeie a palavra a tempo e a fora de tempo. Deus te abençoe. Obrigado, beijo, beijo. Obrigado, Isa. Obrigado, Paulo. Glória a Deus pela vida de vocês. Os amo. Beijo.